Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo... Você está por dentro, capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àquele mesmo princípio elementar, fraco e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O apóstolo Paulo, ele foi um instrumento empregado pelo Espírito Santo para gerar a igreja numa região chamada Galácia. E ele pregou o evangelho e ele deu a vida por aquela gente. E aquela gente começou a ir muito bem. Porém, depois de um tempo, um grupo de pessoas começou a trazer uma doutrina para a igreja que não estava fazendo bem para a igreja. Eles começaram a trazer para a igreja o conceito de que não bastava entregar a vida a Cristo, era necessário cumprir os rituais, a religiosidade judaica, para só assim alguém ter a vida eterna, ser um filho de Abraão, ter as bênçãos de Deus. Mas isso não era verdade. E Paulo ficou muito decepcionado e falou para eles: o que vocês estão fazendo? Eu ensinei para vocês o caminho para serem filhos de Deus, vocês estão se comportando como escravos. Você já viu um filho que faz tudo certinho, mas é distante? Ele faz as coisas certinho, na escola, não dá problema, mas ele nunca dá um abraço, ele nunca dá um beijo, ele nunca fala uma coisa assim que produz uma emoção num pai e numa mãe. Se ele puder, ele só fica no quarto, ele dorme com o Netflix, ele almoça com Netflix, ele janta com videogame, ou com os amigos, nunca tem tempo para família. Mas tem outro filho, nós dá um trabalho, na escola não é ruim em matemática, todo ano mesmo problema, tem que pagar explicadora para ele, já botou no Kumon, ele foi reprovado no Kumon também. Não, mas que dificuldade, meu pai, todo ano dá trabalho, mas olha, ele é doce. Ah, mãe, matemática é ruim, foi Satanás que inventou. Mas ele ama o pai, ama a mãe. Esse menino, ele, quando ele vai para a faculdade, aí ele entrou num estágio, R$800 por mês ele vai ganhar no estágio. Primeiro pagamento dele no estágio, ele chega em casa com um vestido para a mãe. O que é isso?
Ah, mãe, meu primeiro salário, aí eu comprei para a senhora, que eu queria dar um presente para a senhora no meu primeiro estágio. Deu problema a vida inteira, ruim de matemática. Aí agora foi estagiar. Aí a mãe fala, mas quanto que foi isso? Ah, mãe, deixa para lá. Aí a mãe descobre, custou R$ 1.200. Falou, meu filho, quanto que é teu estágio? 800. E tu comprou um negócio de 1.200? Ah, mãe, queria uma coisa bonita para você. É um irresponsável com dinheiro. Já começou devendo no primeiro mês. Já começou fazendo besteira. Mas ele queria encantar a mãe. Eu te pergunto, dá trabalho, mas que filho a mãe tem mais prazer? No que faz tudo certo e que não se relaciona com você, ou o que não consegue tudo que gostaria, não. Ele às vezes é meio enroladinho, mas pensa num filho. Às vezes, na igreja, a gente tem esse tipo de coisa. Tem gente que está na igreja, mas ele tem um comportamento assim, de cumprir as coisas, sabe? Ele vem no culto, dá uma oferta, às vezes dá um dízimo. Ele obedece certas regras, não chega atrasado no culto. Ele faz as coisas assim, que manda fazer, que nem o escravo. O escravo também faz as coisas. Ele não tem opção, senão ele é preso, senão ele é açoitado. Ele é escravo, ele obedece. Mas tem gente que vem para a igreja, mas não vem com a postura do escravo, vem para cá para encontrar com a família dele, porque ele tem um pai e ele tem afinidade por esse pai, e ele quer agradar esse pai, e ele quer agradar os irmãos, ele quer viver família, sabe? Ele ama a igreja. Os melhores amigos dele não são os caras que tomam vinho lá no condomínio. Os melhores amigos dele estão na igreja, porque são os amigos que ele consegue falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus, planejar como evangelizar alguém. Ele tem plano, sabe, com essa galera. Então assim, a conversa vai para um caminho da espiritualidade, vai para uma proposta de fé, vai por um caminho de amor. Então assim, ele é filho. Não é perfeito não, mas assim, é filho. Quando a gente tem o pensamento do escravo, a gente faz um monte de coisa porque tem que fazer, foi mandado fazer. Olha, tem que vir para a igreja, tem que fazer isso, tem que ir para a célula. Até faz de forma muito fria, não tem vida, mas faz. Então, quando a gente faz isso tudo, no final a gente tem um sentimento assim: eu faço tudo certinho, então Deus tem que me abençoar. O escravo, ele faz o que é mandado, e então ele acha que é suficiente para ele agora ter as coisas que Deus tem para ele, e Deus abençoar. Ele acredita nos ritos, ele acredita no comportamento dele como garantidor das recompensas. Ele se torna legalista. Eu obedeço, eu faço, então é suficiente e Deus tem que me abençoar. Ele não confia na graça, ele não confia no envolvimento, ele não acredita numa paixão por Deus. Ele cumpre regra, vem na igreja, ele vai na célula, ele vem numa conferência, ele dá uma oferta, às vezes dá um dízimo. Ele nunca convida ninguém para vir à igreja não, mas ano retrasado ele até chamou um. Não veio, mas ele chamou. Tá bom, ele está achando que está legal. E agora, porque eu fiz isso tudo, nossa,
Por que Deus não está me abençoando mais? Ele deveria. Esse é o legalista. Ele se sente no direito porque ele faz coisas. Um outro extremo é o cínico. O cínico é aquele que vem na igreja, mas ele, assim, vive a vida que ele quer. Ele vem na igreja, assiste um culto, participa de alguma coisa, dá uma opinião, fala até bem, até levanta a mão às vezes num louvor, até chora às vezes, mas tipo assim, saiu daqui, deu vontade de fazer, pode ser pecado, para mim não é, está tudo bem. O evangelho é um evangelho que ele cumpre até onde ele quer. Quando alguém pergunta, ele fala: não, eu sou evangélico. Você é da onde? Da Atitude da Barra. Meu pastor, pastor Josué. Sou um fechamento. Fechamento. Mas assim, se tiver que adulterar, adultera, mentir, mente, roubar, rouba, dar propina, dá, enganar, engana, e encher os córneos de cachaça, toma também. E se tiver que ficar olhando para a mulher dos outros na festa, olha mesmo, e vive uma vida, é o cínico. Capa de crentão, mas a vida não está no altar. Esse é outro extremo. Ele criou uma teologia em que Deus entende que eu tenho minhas fraquezas. E tem o filho. O filho é aquela pessoa que não é perfeita, mas assim, é filho. E porque é filho, não quer decepcionar um pai. Quantas vezes na minha adolescência eu quis fazer umas coisas erradas, porque estava com vontade. Você me entende? Hormônio não se converte. Eu tinha temor a Deus. Um ponto. Mas muita coisa eu não fiz de errado, porque eu não queria decepcionar meu pai. Mas muita coisa. Teve hora que eu não fiz por ele, não foi nem por Deus. Cadê ele? Fica de pé aí, pai, para ver que você está aí. Alguns não te conhecem ainda. Por causa desse moço aí, ó. Esse aí, ó. Teve hora que eu não fui para umas noitada, festinha para pegar a mulherada por causa dele. Porque ele era pastor na ilha do governador, e a ilha é um ovo. Que nem a Barra. A ilha tu espirra, lá no Zumbi, lá no Jardim Guanabara, o cara fala, saúde. E eu não queria envergonhar meu pai, e me ajudou. Porque quando você quer honrar alguém que você ama, muitas vezes você acaba honrando o próprio Deus. Então, o filho, ele não é perfeito, mas ele em tudo se domina, porque ele entende o princípio da honra ao seu pai. E quando o pai tem uma vitória, ele vibra. E quando alguém honra o pai, ele vibra. E quando o pai tem um aumento de salário, chega em casa, gente, ganhou um aumento de salário, ele vibra, papai teve aumento. E quando o pai trocou o carro, 2015, e vai na escola buscar ele, e ele entra no carro, 2018, e ele fala, o menino, pai, de quem é esse carro? E o pai todo orgulhoso fala, é nosso, filho. A gente comprou um carro 3 anos mais novo do que o outro. A criança não quer saber se é 0.
Ela entra no carro, vai para o banco de trás, bota a mão nos 2 bancos da frente e fica pulando. Eba, eba, sim ou não? Porque não é o tesouro que conta, é a vitória do papai e da família que toca o coração dela. Qual o sentimento que você tem em relação à igreja? Qual o sentimento quando a gente abre uma nova igreja? Qual o sentimento quando a gente batiza um grupo de 200 pessoas, 300 pessoas? Qual a sua alegria quando a gente constrói alguma coisa nova? Qual a sua alegria quando a gente muda alguma coisa? Uma pessoa veio para a nossa igreja recentemente. Ele gostava de tudo na igreja, menos do dízimo. Ele falava, não, você não é de dízimo, dízimo não dá, dízimo não dá, dízimo não dá. Só que uma pessoa da família dele se perdeu com a bebida alcoólica. E ele precisou então de um apoio. E levaram essa pessoa da família para a nossa comunidade terapêutica. Ele chegou lá, ele viu a panificação, a horta, a academia. Ele viu os quartinhos. Ele viu os armáriozinhos, ele viu a farmácia, ele viu a barbearia. E aí ele falou, ele vai poder ficar aqui? Vai poder. E quanto que eu pago? E aí foi dito para ele, olha, que você puder ofertar, você pode ofertar, mas você não vai pagar nada, é de graça. A gente conta com ofertas para manter essa obra. Aí ele falou assim, mas quem que paga isso? Que com oferta às vezes não vai resolver, quem que paga? E disseram para ele, a Igreja Batista Atitude da Barra. Esses homens todos aí, comem 6 vezes por dia, quem está pagando é a igreja. A luz aqui, a água, a instalação, as manutenções, é a igreja. E aquela pessoa disse, meu Deus, que vergonha. E passou a ser dizimista. Que agora ele entendeu. Ele entendeu que ele soma com todo mundo para fazer o bem para quem ele nem conhece. Diante disso, Paulo manda essa carta dizendo, gente, vocês vão voltar a ser escravo depois de ter sido filho? Eu me lembro quando eu fui aos Estados Unidos visitar algumas igrejas para pesquisa, e quando eu cheguei lá, entramos numa igreja no Texas, e pela primeira vez eu escutei uma música em inglês, que agora já tem versão em português, que diz, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Aquela música tocou minha alma. Depois teve tradução em português, na época só tocava em inglês. Que coisa linda, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quando eu tenho uma relação de escravo, eu venho a culto, eu até entrego uma oferta, eu até trabalho no setor, até boto um colete, mas eu não tenho alguns princípios, algumas realizações, algumas conexões que um filho tem com o pai. Quem está entendendo? Está claro? Paulo está dizendo para Gálatas, vocês vão ficar vivendo igual de ritual, vocês querem voltar a ser escravo, vocês estavam no caminho de ser filho. Mas para compreender com mais clareza, eu quero responder, por que Paulo quer que os Gálatas deixem de ser escravos para serem filhos? Primeiro, porque escravo obedece por obrigação, filho por reconhecer quem Deus é. No versículo 8 e 9 diz assim, antes, quando vocês não conheciam a Deus,
eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Paulo está dizendo, cara, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos, agora vocês tiveram uma experiência com Ele, vai voltar, vai andar para trás. Quando você conhece Deus, você entende que Deus é teu Pai. Você entende que Deus se importa com você. Você entende que você não é uma figurinha numa coleção de Deus. Você é único, você é exclusivo. Você entende que Deus tem projetos, tem expectativas sobre a sua vida, seja você um gari, ou o maior empresário da terra, ou uma faxineira, ou o dono da empresa de faxina, não importa. Deus, quando olha para você, olha para um filho. Quando você conhece Deus, você entende que Ele não é uma coisa do universo, estática, distante. Não, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus imanente, de relacionamento íntimo, um Deus de contato, um Deus de conexão. Ele é transcendente na sua grandeza, mas Ele é imanente, se relacionando com o meu interior e o seu. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu não sou alguém que tomou uma atitude, alguém que tomou um caminho. Eu entendo que o meu caminho, a minha atitude tem a ver com Deus, que Deus vê o meu caminho, Deus vê a minha atitude, Deus vê a minha escolha, e Deus está preocupado com isso, porque Ele tem interesses nisso. Ele me ama, que é o melhor para mim. Ele te ama, que é o melhor para você. Ah, pastor, eu não sei como eu vou conseguir ser santo. Conheça a Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, mais fácil vai ficar. Porque quando você conhece Deus, quando você entende a amplitude da vida que Ele quer te dar, a amplitude do amor dEle por você, quando você faz um diálogo com Ele, como Jó fez, quando perdeu tudo, e parecia que era um castigo de Deus. Ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu os amigos, ele perdeu tudo, e o pessoal massacrando ele. Jó, para perder tudo, você devia estar em pecado, miserável, você devia ser um cara problemático. E ele fica 40 e tantos capítulos do livro de Jó, dialogando com Deus, orando, falando: cara, Deus, me ajuda a entender o que está rolando, aonde eu pequei, o que eu fiz, eu não estou entendendo, quanta provação. E Deus doido para revelar logo, mas não podia, porque tinha um processo. Deus está vendo Jó sofrendo, doença no corpo inteiro, a mulher querendo largar tudo, porque a mulher também está ferida. 10 filhos dela morreram quando a casa caiu, os caras estavam tomando cachaça. Uma mãe que perde 10 filhos no mesmo dia, tu quer o quê? Que ela fique em paz? Ela falou besteira, Jó, amaldiçoa a Deus e se mata. Claro, ela também está ferida, está sofrida. Qual o sentido da vida? Ela via que o marido era fiel a Deus, e agora ela perdeu tudo. Mas ele dialoga com Deus e fala: Deus, eu não estou entendendo nada. Lá depois de uma jornada de fracassos, de tristezas, de angústias, de medo, de acusações, ele fala: saquei. Da hora da dor não entendi nada, mas ele vai dizer no capítulo 42, versículo 5: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
o que Jó está dizendo? Ele está dizendo: ei, eu ainda era escravo em alguma coisa, mas agora eu sou filho por completo. Eu ainda estava aprisionado em alguma coisa, mas agora eu me libertei. Agora eu entendo a dádiva da tua presença na minha vida. Agora eu entendo o amor que o Senhor tem por mim. Agora eu entendo o quanto o Senhor espera que eu seja um filho aplicado, dedicado, uma vida próspera, abençoada, uma vida que revele a tua glória. Agora eu entendo que o Senhor é um pai, e todo pai tem expectativa no filho, sim ou não? Segundo lugar, porque Paulo quer que os gálatas deixem de ser escravos para serem filhos? Porque escravo não tem herança, filho tem. Versículo 7: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus é dono de toda paz? Deus é dono de toda alegria? Deus é dono de todo domínio próprio? Deus é dono de toda esperança? Deus é dono de toda fé? Deus é dono de toda a prata e todo o ouro? Deus pode todas as coisas? Tudo que Ele tem é teu. Você é herdeiro. Pastor, mas eu estou apertado financeiramente, estou entendendo esse negócio não. Teu pai é rico, a herança está garantida. Toca a tua vida aí, faz a tua parte, mas não fica sofrendo pelo futuro não. A cada dia o seu, toca a vida, vai pagando as contas, melhora, gasta menos que você ganha, pede a Deus uma solução, uma porta, vai tocando, Deus vai abençoar. Mas e o meu futuro? O teu futuro tem herança. Um dia eu estava conversando com o pai de um irmão da igreja. Rapaz, meu pai dele tinha tanto bem, mas tanto bem, e o filho vivendo a vida assim, apertadinha, tocando a vida ali. O pai não deu mole não, está certo o pai, faz a sua história aí, vamos lá. Não é que vai deixar o filho passar fome, não é isso, mas pô, faz a tua história. Pegar momentos fáceis geram homens frágeis, momentos difíceis geram homens fortes, simples assim. Aí eu falei para o irmão, falei, meu amigo, rala aí, mas pelo menos tem herança. Tem herança. Na hora que seu pai quiser passar alguma coisa, ou o teu pai morrer, tem herança, tem herança. Você tem um Deus que é dono de tudo, toda a prata do ouro, um Deus que tem todo o poder, um Deus que faz milagres, e você é filho, ou seja, você está debaixo de herança. Pastor, mas eu tenho problemas que me tiram o sono. Não deveria tirar. Pastor, eu tenho problemas que me geram muitas angústias. Não deveria gerar. Pastor, mas eu tenho situações que me geram depressão. Não deveria gerar. Por quê? Porque o momento que você está vivendo é um momento difícil, mas a herança é muito grande. E essa herança cai sobre você a hora que Deus quiser, porque não é falta de suprimento, Ele é dono de tudo, e você é filho. E Paulo está dizendo, ei, vocês têm herança, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, o recurso do Senhor, a cura do Senhor. Você tem herança. Viva como alguém que tem herança, e não como alguém que vai passar dificuldade. Porque se você acreditar na sua herança, você então fala, Deus, eu tenho direito aí nesse negócio aí. Quando é que o Senhor vai mandar? Eu estou em paz, estou fazendo a minha parte, mas na hora que o Senhor quiser mandar, eu pego. Eu pego meu marido convertido, meu filho convertido, minha filha convertida, minha mãe convertida, meu pai convertido, meus tios convertidos, meus avós convertidos, minha casa suprida, meu carro quitado, minha paz interior dominando e não a depressão, minha esperança renovada. Agora aqui, você tem que conhecer a Deus.
Você não quer conhecer a Deus, você não quer intimidade com Deus e quer se sentir dono da herança, não tem como. Enquanto você não se sente como um filho de Deus, você quer resolver no seu braço, da sua maneira, e muitas vezes você faz besteira. Aí o meu irmão fala: pastor, está faltando um homem no mercado. É uma verdade. Tem muito moleque, tem muito irresponsável que não quer casar não, ué. Até porque agora se legalizou o pecado. A mulher procurava companheirismo, o homem procurava sexo. Deu sexo para ele, ele não devolve companheirismo. E muitas irmãs sofrem com isso, porque querem construir sua família. Eu queria liberar uma palavra aqui. Faz a tua parte, se cuida. Bota o perfume da almíscar do deserto. Faz a tua parte. Mas ore dizendo: Deus, eu sei que eu tenho herança, o Senhor tem a pessoa da minha vida. Não fique orando como uma desiludida, dizendo: não tem mais homem, não tem mais ninguém querendo, não tem mais ninguém querendo compromisso. Não. Essa oração não. A oração que você vai fazer é: Senhor, que bom que o Senhor está preparando o meu príncipe. Talvez ainda é sapo, vou dar-lhe um beijo para virar príncipe. Talvez ainda tenha que ser trabalhado, ainda tem que ser motivado. Às vezes tem uns caras aqui na igreja, ele se veste mal mesmo, esquisito. Vai dar trabalho, irmã. Mas você sabe que se der um ajuste, o caráter dele é bom, é trabalhador, ama os pais dele. Só é muito cafona. É porque ele era fã do Falcão. Lembra do Falcão que canta? Não vai cantar a música do Falcão aqui não, pelo amor de Deus. Tinha uma flor desse tamanho aqui, um paletó cheio de coisas, uma calça laranja. Ele era fã do Falcão. Mas tem muita gente boa no caráter, na essência, que a mulher dá uma repaginada nele, dá-lhe um banho de loja, fica arrumadinho, cabelo bem feito, tem até harmonização facial. Gente, você precisa orar como quem tem herança, porque se você orar como quem perdeu a esperança, você ora triste, você perde a fé. Você perde a fé. E tem uma coisa também, tá? Você tem herança, legal, está preparado? Se Deus te der a tua herança agora, está preparado? Você tem maturidade espiritual? O apóstolo Paulo fala no início do texto: um filho, enquanto é jovem, é que nem um escravo, porque ele é dono de tudo, a herança é dele, mas ele fica subjugado a um escravo que ficava orientando o menino, porque ele é irresponsável. Você pegar o dinheiro todo, der as coisas todas para ele, ele faz besteira. Só quando ele atingia uma maioridade é que a herança vinha para o menino. Durante um tempo ele ficava debaixo da orientação de um escravo, mesmo sendo filho do dono de tudo. Olha que coisa. E Paulo cita isso e faz esse paralelo. Cara, se você é dono de tudo, mas se comporta como uma criança, tu vai continuar sendo pior que um escravo. Olha o que Paulo fala. A Bíblia é tremenda, né? A Bíblia é tremenda. Então você tem que ter a postura, você tem que ter a fé, você tem que ter a vida em Deus, você tem que ter a intimidade com Deus, a maturidade de Deus, para você não jogar fora a herança. Você cheio de ranço, querendo uma mulher de Deus para casar, aí vem a mulher de Deus, você quer se comportar como homem do mundo, joga fora a mulher de Deus, ou joga fora ou estraga ela.
Você quer ter dinheiro, você não é fiel nem no pouco. Se tiver dinheiro, você vai ficar uma besta quadrada. Ninguém vai te suportar. Você vai morar sozinho, vai fugir de casa, que não vai aguentar você. É verdade. Por quê? Porque você é marrento, não tendo nada. Se tu tiver muito, nem teu casamento sustenta mais. Aí Deus fala, não, para ele perder o casamento, aí que ele se lasca de vez. Então, não vou dar. Queria até dar, mas ele não está preparado. Herança exige maturidade, sim ou não? Herança envolve maturidade. Senão você joga fora tudo que o pai te deu. Terceiro, escravo faz muita coisa por obrigação. Filho faz por amor. Escravo faz por obrigação. Vai lá no celeiro, vai, limpa lá, limpa, vai lá e pega isso, pega, vai lá e compra isso, compra. Mas o filho, quando ele faz uma coisa, ele faz por amor. Por quê? Porque ele quer agradar seu pai. Dá uma olhada no capítulo 14, no versículo 14. Gálatas 4,14, diz assim: embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Gente, aqui é muito legal, olha o que Paulo está falando. Paulo teve um problema de saúde na vista. E Paulo está falando, gente, eu com um problema de saúde, e para vocês, eu não fui um problema. Vocês me trataram como um servo de Deus. Na verdade, vocês me trataram como se eu fosse o próprio Jesus. Olha isso. Olha a intimidade. Olha o afeto que os Gálatas deram a Paulo. Aí Paulo fala assim: olha, o sentimento que eu tinha é que, se vocês pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos e me dariam. É muito forte. Que amor é esse que você tira o olho para dar para alguém? Irmão, tirar uma unha, tudo bem. Mas dar um olho? Paulo está falando, o amor que eu sinto no meio de vocês, que eu sentia no meio de vocês, era tão forte, que no meio da minha doença, vocês não esquentaram, vocês cuidaram de mim, vocês trataram de mim, vocês me apoiaram. A sensação que eu tinha, se vocês pudessem, vocês arrancavam o olho e me davam, para não me ver sofrer. Gente, quem é filho obedece por amor, por ser parte dessa família da fé, por ser adotado como filho de Deus, por ter a autoridade de Deus na sua vida, por ter a herança de Deus na sua vida. E quando ele constrói e melhora uma empresa que o pai fundou, a herança é dele, aquela empresa é dele também. E quando o pai sorri, ele se alegra, porque pelo pai ele faz qualquer coisa. É muita gratidão que está envolvida, é muito amor que está envolvido. Ele fala: olha, eu vou ser santo, eu vou buscar a Deus, eu vou ofertar, eu vou trabalhar na igreja. Sabe por quê? Porque é para o meu pai. Ah, mas na igreja tem pessoas diferentes. Cara, meu pai não tem culpa dos erros dos irmãos. Ah, mas na igreja, o pastor Josué, não sei o que. O pastor Josué tem os seus defeitos, mas não é culpa do meu pai. Eu estou lá por causa do meu pai. E apesar do pastor Josué, meu pai tem falado ao meu coração naquele lugar. Ah, mas podia ter pintado de vermelho.
Pintaram de preto. Irmão, não concordei com a tinta que pintaram, não. Mas eu não estou lá por causa de tinta, eu estou lá por causa do amor. Ah, mas eu fui para uma célula, eu levei uma travessinha de pastel de camarão. Teve um jagunço, comeu 5. Eu nem provei do pastelzinho que eu levei. Eu não estou lá por causa do irmãozinho mal educado. Eu estou lá por causa do amor. Eu vou ter que amar esse comilão. Tem uma música que diz: decidi te obedecer por amor. É muito linda essa canção. Decidi te obedecer por amor. Quando a gente obedece por amor, às vezes dói. Quando a gente obedece por amor, às vezes tem renúncia. Quando a gente obedece por amor, às vezes a gente gasta. Quando a gente obedece por amor, às vezes nem dormir a gente vai poder. Quantas vezes eu fui com Lucas e Gabriel para um hospital, porque eu não vou deixar meu filho sofrendo. Não é porque é de madrugada, ou porque é cedinho de manhã, ou porque eu estou cansado. Ei, nessa hora não importa o meu cansaço, importa o meu amor. O que Deus está falando para a gente aqui hoje? Cara, você está nessa igreja há um tempão, mas você é escravo ou você é filho? Você está apaixonado? Agora tem mais uma coisa interessante: o escravo, quando ele tem um filho, ele gera outro escravo. Mas o filho, quando gera um filho, ele gera outro herdeiro. Quantos escravos você está gerando? Porque você está gerando pessoas na igreja sem essa intimidade, sem esse fogo, sem essa paixão por Deus. Ou quantos filhos você está gerando? Gente na igreja que você motiva, que você anima, e os caras ficam encantados com Deus, os caras começam a orar, ler Bíblia, buscar a Deus, se inflamar por Deus, e querem salvar o mundo, e está todo mundo falando que 2027 vai quebrar o Brasil, está ruim a economia, e você dizendo: não importa, é no meio da tragédia que o crente prospera. Eu amo meu Deus, e eu vou amar minha pátria, e eu vou buscar o Senhor, e eu vou tocar para frente, e eu não vou reduzir o ritmo, e o meu Deus é maior, e eu sou filho, e me respeita que eu tenho herança. Escravo, um crente escravo, gera um monte de escravinho. Um crente filho, gera um monte de herdeiro.